Teremos uma alegria e o prazer de mais uma vez contar com o nosso querido Luiz Rivas, que já falou outras vezes para nós e que o César vai continuar falando. Ele nasceu no Peru, acho que é no interior, depois ele pode dizer. Trabalhou uma média de 12 a 13 anos na FEB, em Brasília. Depois mudou para o Rio de Janeiro. E ele vai falar o tema autoiluminação. No Rio de Janeiro, ele desempenha a função de designer gráfico. Tudo sobre criança. Ele pode, quiser falar um pouquinho a respeito, fica à vontade. Rua, a palavra agora é totalmente sua, que a casa é sua e é nossa. Vamos lá, falar sobre a regeneração, mundo da regeneração e a autoiluminação. Tem uma coisa, tem muito slide para mostrar, então eu vou ir já avançando, porque tem uma questão, meus amigos, estes meses, eu estou fazendo 30 anos de estudo espírita. Olha que coisa. Nesta encarnação, é claro. 30 anos estudando a doutrina espírita, aquela paixão, porque eu acho uma coisa tão fantástica para a minha vida e para as pessoas que são tocadas, não somente pelo raciocínio, mas também no coração. Né? É um consolo, uma certeza da nossa existência, do objetivo da nossa vida. Né? E eu quero comentar, né? Há 30 anos conheci este personagem fantástico, Hipólito León de Nisarrivaio, conhecido como Allan Kardec. Conheci pelo meu primeiro livro espírita que eu li, que foi o Livro dos Médiuns. Né? O Livro dos Médiuns, para mim, foi o meu primeiro livro espírita, e eu achei uma lógica, um bom senso que o professor, conhecido como Allan Kardec, né, colocou de uma forma organizada, uma coisa que era tão abstrata, né, o contato com o mundo dos mortos. Né? Mas eu me lembro, quando eu comecei a estudar o Livro dos Médiuns, não tinha em espanhol no meu país, né, na Cordilheira dos Andes, pois não tínhamos muitos livros espíritas, não é como hoje, que se encontra na internet e tal, era muito difícil. E eu lembro que quando leí o livro dos Médiuns, ele fazia menção ao Livro dos Espíritos, e não tinha Livro dos Espíritos na minha cidade. E era o único livro que eu tinha, era o Livro dos Médiuns. Eu li 5 vezes, porque acabava, não tinha outro para ler, voltava a ler o Livro dos Médiuns. Foram 5 vezes. Até que finalmente alguém, né, conseguiu me prestar o Livro dos Espíritos. Tinha uma vontade de conhecer o famoso Livro dos Espíritos, né? Não fazia nem ideia como que era. Só para comentar, para que vocês vejam a dificuldade que era em espanhol. Tinha uma livraria, e nessa livraria tinham colocado uma livraria leiga, né? Não tinha livraria espírita. Né? Uma livraria tinha colocado aí na prateleira o Livro dos Espíritos. Eu achei tão sensacional. Quando eu fui lá, né, falava aí, proibido folhear o livro, né? Mas eu pegava rapidinho, dava uma olhadinha, né? A pergunta, já pronto, já saiu uma perguntinha. Faltou agora ver a resposta, né? Mas um dia compro esse livro, porque naquela época um livro era meio salário mínimo. Vocês têm ideia, né? Então, meio salário mínimo para comprar um único livro. Mas até que finalmente um dia consegui o Livro dos Espíritos. Bom, vamos direto agora ao nosso tema. Aqui nós temos o nosso querido Allan Kardec. Né? No Livro dos Espíritos tem uma coisa que me chama muito a atenção, mas muito atenção. Porque de todas as perguntas do Livro dos Espíritos, tem uma em que os espíritos não somente respondem à pergunta, mas também respondem uma pergunta que Kardec não fez. E mais dizem qual é o objetivo do espiritismo. Eu vou lhes comentar isso, é bem interessante. Vamos lá. Primeiro, no começo do Livro dos Espíritos, nos prolegômenos, né? Que prolegômenos é como um prólogo para livros filosóficos religiosos, né? Por isso não é prólogo, é prolegômenos, porque entende-se que há um conteúdo espiritual ou religioso. Né? Então, nós temos aqui os prolegômenos. Quem assina os prolegômenos são estes espíritos. Chama a atenção, é claro, né? João Evangelista, que é o Francisco de Assis, né? Que é o profeta Daniel, ou detalhes, né? É o primeiro que assina aqui, né? O outro é Santo Agostinho, e isso é interessantíssimo, por isso que a gente destaca aqui Santo Agostinho, né? Agostinho de Hipona.
Tem um filme sobre a vida dele, vale a pena muito ver, né, como ele se transforma, né, de ser um super orador, uma pessoa com conhecimento incrível, admirador das ideias de Sócrates, de Platão, né? Ele passa a apoiar, a ser tipo o advogado do Império Romano, mas depois se transforma a cristandade, né? Muito bem. Temos Vicente de Paul, São Luís, o rei Luís IX, o Santo Rei, né? O rei da França, que participou inclusive em duas cruzadas, né? É contemporâneo, essa encarnação de São Luís foi contemporâneo com Francisco de Assis, né? Na França. Muito bem. O Espírito da Verdade, Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, né, é a máxima expressão da cultura grega, a base de nossa cultura ocidental, né, a nossa base filosófica. E há também um detalhe aqui, né, que nós temos esta base com Sócrates e Platão, nossa cultura judaico-cristã, judaico com Moisés, que é a primeira revelação, nós temos aqui o trabalho de Sócrates e Platão, que são as prévias do cristianismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec coloca Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã, realmente, até porque tem um detalhe bem interessante. Mais à frente, Emmanuel vai contar que depois do Cristo, o espírito mais evoluído que já pisou o planeta Terra é o Sócrates. Então, meus amigos, vamos ver o nível deste espírito. Depois do Cristo, né, é Sócrates o mais iluminado que já pisou o planeta Terra. Estamos falando de uma entidade ultra avançada, por isso é a prévia do Cristo, a prévia do cristianismo, as ideias de socráticas, né, da imortalidade da alma, da vida contínua, né? Sócrates e seu maior discípulo, Platão. Muito bem, temos Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros. Mas aqui eu destaco estes dois, Santo Agostinho e Sócrates. Porque tem um detalhe também. Vocês, mais à frente a gente vai ver isto. Mas tem um detalhe. Sócrates é a ideia cristã. Logo vem Jesus. E depois, 3, 4 séculos depois de Jesus, é que surgem as escolas neoplatônicas e quem dá um ênfase e consegue fazer um nexo entre as ideias platônicas, neoplatônicas, socrático-platônicas, é claro. Quando surge 4 séculos depois do Cristo, quem dá um grande ênfase e junta isto ao cristianismo é Santo Agostinho. Ele tem um papel muito importante. E agora, toda essa prévia que eu falei, vocês vão dizer assim, mas Luiz, você falou tanto aí, para que tanta coisa? É porque eu vou mostrar aqui, ao meu ponto de vista, a melhor pergunta que Kardec faz e a melhor resposta do Livro dos Espíritos. É claro que tem muitas perguntas boas, mas isso é um gosto pessoal. Porque vamos observar aqui os detalhes desta resposta que acredito ser sensacional. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Meus amigos, estou 23 anos no Brasil e o sotaque ainda está forte, tá? Eu começo a falar com os amigos de fala hispânica, meu Deus, aí dá um bug na cabeça, volto novamente, o portunhol fica forte. Mas vamos lá. 919. Qual o meio prático? Adoro a pergunta de Kardec, né? Não vem com pergunta, não, meio prático, né? Assim, Kardec direto. Mais eficaz, tipo, não me venham com respostinhas, eu quero o mais eficaz, tendo em vista que são os espíritos superiores, que têm uma vivência maior, então, o meio mais eficaz de todos, tem muitos meios, mas o mais eficaz, que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Tipo, na visão de Kardec, muito fala das más tendências, né? Más inclinações, né? O objetivo nosso é a nossa purificação, né? Iluminação, né? Então, para destruir o mal e construir nosso futuro luminoso, nosso futuro do bem, né? Nas palavras de Joana de Ângelis, seria a plenitude, né? A autoiluminação, nas palavras talvez do cristianismo ou do budismo, perdão.
Então, é o princípio de destruir o nosso mal interno. Qual o melhor? Me dê a dica, está perguntando Kardec. E aqui vem a resposta. Aí vem a resposta, né? É isso que todos os espíritas já conhecem, eu não vou me estender muito, mas é conhece-te a ti mesmo, né? Um grande sábio da antiguidade já vos disse, né? É, é, conhece-te a ti mesmo, que era este oráculo de Delfos, e estava escrito, né? De nós-te auto, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Aqui vem a pitonisa, as pessoas olha como é importante a mediunidade, né? As pessoas se aproximavam até o oráculo, faziam consultas, perguntas, em transe, a médium dava respostas, né? A mediunidade estava presente na cultura grega, né? E aí estava escrito a famosa frase, conhece-te a ti mesmo, e quem dava essa divulgação era Sócrates. É claro, não é Sócrates o que criou essa palavra, né? Simplesmente ele divulgava. Mas vamos lá, o grande sábio já vos disse, não quer dizer que Sócrates inventou, não. Já ele dava à frente, né? Conhece-te a ti mesmo, era a frase de Sócrates. Este é o meio mais eficaz. Pronto, respondeu a pergunta aos espíritos, sim. Né? O meio mais eficaz para destruir o mal, conhecer-se a si mesmo. Até aí tudo bem? Sim? Estamos? Ok, vamos lá. E aí? Ok, conhece-te a ti mesmo. Mas Kardec, por isso que eu tenho uma paixão pelo codificador a bom senso. E aí vem a nova pergunta. Mas qual o meio, né, para conseguir? Porque é muito fácil dizer, conhece-te a ti mesmo, mas qual é o melhor meio de conseguir isto? Aqui não é, vamos chamar assim, o controle universal. Aqui é convidado um espírito especial para vir e responder. Isso também é outra coisa que me chama a atenção, pois essa resposta não seria exatamente o controle universal. Apenas um. E não é nada mais e nada menos que Santo Agostinho. E eu pensei sempre, mas por que Santo Agostinho tinha que vir? Poderia ser qualquer outro, mas por que ele? Tem um porquê. Santo Agostinho vai nos trazer a resposta na prática, o que ele já viveu. Ele que teve a transformação. Ele que já viveu, ele traz a resposta. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. E vai te dar os 3 passos. Isso é interessante, né? O Espírito iluminado te vai falar, te dar as dicas, porque ele vivenciou. E aqui vamos. Quais são os 3 passos segundo Santo Agostinho? O primeiro, ao fim do dia, tipo hoje, no final do dia, interrogava a minha consciência. Esta é a resposta de Santo Agostinho. É uma coisa que a gente pode falar que é um trabalho, né, de autoajuda, né, uma técnica de autoajuda que vai dar Santo Agostinho. Você com você mesmo. Pronto, então, ao final do dia, na noite, interrogava a minha consciência. Me fazia as seguintes perguntas. Primeiro, o que fiz de bom hoje? Avalie, pensa, reflita. O que vocês fizeram durante todas essas horas deste dia de bom? Uma vez que você lembra disso, continua. 2. Segunda questão de Santo Agostinho. O que fiz de errado? Isso é muito interessante. A gente falou mal do outro, julgou o outro, criticou, compartilhou. O que fizemos de errado? Deixa a consciência falar. Mas aqui vem a questão 3. Tudo bem até aqui? Primeira, que fizemos de bom. Segunda, que fizemos errado. Né? E terceira, uma autoavaliação. E aí é uma questão que chama a atenção. Né? Vamos lá. Diz assim Santo Agostinho. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, em outras palavras, se eu for morrer, desencarnar agora, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos? Se eu morro agora, alguém desencarnado, né, eu ficaria envergonhado, com medo pelo mal que eu fiz, porque no mundo dos espíritos, né,
onde nada pode ser ocultado. Ok, pessoal? Então, veja como responde Santo Agostinho. Eu acho genial isso, né? Porque esse terceiro item da autoavaliação diz: se nesse momento você desencarna e chega ao mundo dos espíritos e encontra outros espíritos, eu deveria temer o olhar de alguém? Alguém poderia me olhar e dizer, né, você... Em outras palavras, eu vou falar aqui, é como se alguém olhasse nosso WhatsApp, tá? Nossa conversa privada. Olha que coisa, né? Porque lá não tem o que esconder. Então, será que alguém criticou, falou, agrediu, caluniou, enfim? Mas aí vem a autoavaliação. Santo Agostinho continua, disse assim, que o conhecimento de si mesmo é a chave do progresso espiritual. Meus amigos, isso é muito sério. Aqui os espíritos, depois de quase 1000 perguntas, né, já no finalzinho, estão te dando a chave de como você crescer. Todas as outras perguntas são interessantes, mas aqui o Santo Agostinho já traz a dica, né, como você vai crescer espiritualmente, conhecendo-te a ti mesmo, avaliando-te. Ainda estamos na terceira, né? A primeira, o que você fez bom, segunda, errado, e esta autoavaliação. Mas aí, o próprio Santo Agostinho faz a pergunta por Kardec. Mas como julgar-se a si mesmo? Né? Vocês mesmos, humanos, né, vão se perguntar, mas como eu vou me julgar a mim mesmo? Porque a gente é muito bondosa, né? Nós somos muito indecisos sobre as nossas ações. Para a gente nós mesmos podemos falar, não, mas a gente fez por bem, não era isso mesmo. Né? Como podemos julgar-nos a nós mesmos? E aqui o próprio Espírito pergunta e ele mesmo responde. É assim que você vai se julgar. Primeiro, perguntar-se como qualificarias se praticada por outra pessoa. Aquilo que você fez, e você está na dúvida, mas será que era bom, será que era errado? Né? Como você qualificaria se fosse praticado por outra pessoa? Porque nós somos ótimos para olhar o outro, mas e se fosse aquilo que a gente fez? Né? 2, perguntaríamos o que pensam os semelhantes. Perguntar-se, né, sobre essa situação. E a terceira, perguntar-se o que pensariam os inimigos. Imagina que você fez alguma coisa errada, tá? Mas ninguém viu, ninguém sabe, né? Mas imagina que teu inimigo, a pessoa que não gosta de você, descobrisse. Olha que coisa, aquilo que aquele pensamento oculto, o nosso inimigo descobrisse. O que aconteceria? Aí vem a questão. E aqui, Santo Agostinho nos fala por que Deus nos coloca inimigos. Às vezes, são parentes difíceis, companheiros, chefe do trabalho, vizinhos, não sei o que ser, cunhado, sogra. Não, estou brincando. Mas os filhos, alguém. Né? Às vezes temos pessoas difíceis perto. E aqui diz Santo Agostinho, porque Deus coloca muitas vezes ao lado os inimigos. Sabem por quê? Isso que eu adoro, por isso que eu sempre falo, a filosofia espírita, a doutrina espírita é sensacional, eu acho linda demais. Mas vamos lá. Por que coloca ao lado os inimigos? Porque os inimigos são como espelho. Olha o detalhe. Os inimigos são como espelho. Servem para advertir-nos com a verdade. Porque muitos amigos, a gente sai com uma roupa, né? Os amigos, e aí como está a roupa? Tá legal, né? O inimigo vai olhar e já vai sair falando a verdade, que às vezes a gente não gosta, né? Já vai sair te contando as verdades, né? Então, é por isto que coloque nossos adversários, né? Porque nos trazem a verdade. Mais ainda, voltando novamente, Santo Agostinho agora volta, né? E diz: é justo, é importante que gastemos alguns minutos para conquistar nossa felicidade. Né? É importante, sim, que gastemos esses minutinhos, 2 minutos,
de um dia, porque é tão importante esta avaliação. Lógico, para quê? Para não cometer o erro de novo, né? Porque este é o objetivo dos espíritos superiores, mostrar o futuro espiritual de cada um de nós. E aqui vem a segunda parte da pergunta, porque já começa a falar Santo Agostinho que o objetivo para você se iluminar é se avaliar. O que fez bom, errado, e fazer um auto-julgamento. Muito bem. E aqui vem a segunda parte da pergunta, onde ele fala: este é o objetivo dos espíritos superiores. Todos os espíritos superiores, ao final, estão com este objetivo: mostrar a você o teu futuro espiritual. O teu futuro espiritual é você se tornar um espírito superior, amanhã um espírito puro. Este é o teu futuro. Não te distraias com coisas bobas, tontas, fúteis. Não percas tempo, você está sofrendo com isto. Acelera o teu processo. Este é o nosso objetivo. É para isso que estamos vindo, para acelerar o progresso espiritual. E como você acelera esse progresso? Parando de cometer os mesmos erros. E como você para de cometer os erros? Toda noite, dá uma pausinha, se autoavalia em, eu cometi esse erro, eu falhei aqui, então amanhã não faço. Este é o objetivo. Aqui estamos falando dos espíritos. Outro objetivo dos espíritos superiores é eliminar as dúvidas da nossa imortalidade. Nós nos distraímos muito com as coisas daqui da terra, as coisas fúteis, a comida, o dia a dia, pagar uma conta, não sei o quê. E a gente esquece que o verdadeiro objetivo, né, é a nossa progresso da imortalidade. Né? Nós estamos aqui, nós não somos isto, nós estamos utilizando um corpo, um tempo, um idioma, uma nação, mas a nossa realidade é outra. Né? Não perder esse foco. Por isso, é eliminar qualquer dúvida da imortalidade da alma. Né? E mais, diz assim Santo Agostinho, isso eu adorei aqui. Aqui essa estratégia dos espíritos superiores para conseguir este objetivo. E essa estratégia serve para tudo. E eu, que sou designer gráfico, trabalho também com muita questão de publicidade, eu vejo aqui que Santo Agostinho nos deu uma dica de publicidade fantástica, de marketing, se pode falar assim. Essa estratégia dos espíritos superiores, estamos falando do século XIX, né? Olha que coisa. Primeiro, chamar a atenção. Segundo, trazer conteúdo. E terceiro, passar a missão. Veja qual é o detalhe. Quando você vê um outdoor, né, um anúncio, você está passando no carro e vê uma imagem que te chama a atenção. Né? Porque se não tem algo forte, algo impactante, você passa, vê uma letra e nem olha. Mas quando vê uma imagem, um rosto, um animal, uma pessoa, uma personalidade que te chama a atenção, você para. Então, este é um objetivo de quem trabalha na área de divulgação. Né? Chamar a atenção. E é o que falam os espíritos. Primeiro é chamar a atenção. Isto é importante. Até uma capa de um livro, a capa que chama a atenção, um filme, você vê o cartaz, né, um trailer, te chama a atenção. Se não te chama a atenção, você nem vai entrar ao cinema, menos ainda pagar para ver um filme. Por isso que esse é o primeiro objetivo. Segundo objetivo, trazer o conteúdo. Uma vez que você pausou e chamou a atenção, aí sim, trazem os espíritos o conteúdo. E o terceiro é te passar qual é tua missão. Isso é bem interessante. Vamos ver agora o que fala Santo Agostinho. Primeiro, chamar a atenção. Na América foram com os fenômenos de Hildesfield. Na Europa foi com os das mesas girantes, certo? Chamaram a atenção. Segunda etapa, trazer o conteúdo, dar as instruções que vieram inicialmente com as obras básicas e logo depois viram mais e mais conteúdos. E terceiro, a missão. E isso é muito legal, porque aqui fala de a missão que cada um de nós está encarregado de espalhar. Qual é a missão? Com este objetivo que editamos o livro dos Espíritos. Né? A missão é que cada um de nós está está encarregado de espalhar esta grande verdade a todo mundo.
Com este objetivo é que editamos o Livro dos Espíritos. Vejam só, amigos, aqui Santo Agostinho está falando em nome da equipe que se juntou, Sócrates, Platão, Aristóteles, todos os grandes, São Luís, Santo Agostinho, todos, né, se juntaram e está falando que com este foi o objetivo que nós escrevemos o Livro dos Espíritos. E tem uma pergunta que apoia esta, é a 799, de que maneira o Espiritismo pode contribuir ao progresso e justamente destruindo o materialismo, né, que é das chagas da sociedade. Porque a gente fica pensando em todas as coisas materiais e esquece do nosso verdadeiro interesse, nosso interesse espiritual, né? Abolindo os prejuízos de seitas, religiões, castas, cores, ensina os homens a grande solidariedade, que é o de unir como irmãos. Olha que coisa linda, né? Eliminando todos esses fatores externos, o que vale é a nossa essência, que nos irá unir como irmãos. Muito bem, muito bem. Então, a conclusão do Livro dos Espíritos, o Espiritismo é o mais essa é a conclusão de Allan Kardec. O Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo, que só nos distrai e nos faz perder o nosso foco, que é a nossa iluminação, nossa purificação. Então, meus amigos, aqui a gente fez apenas uma breve introdução, na verdade, porque o que eu queria comentar aqui é o lado, o aporte aqui na nossa pesquisa. Olha que interessante. Primeira revelação com Moisés, segunda revelação com Jesus, terceira revelação com os espíritos superiores, e é progressiva, se irá aos poucos cada vez mais e mais informações. Mas tem um detalhe. 4 séculos antes do Cristo, Sócrates com Platão, e 4 séculos depois, Santo Agostinho junta a ideia socrático-platônica com a cristã. Então, ambos são chamados, ou fazem parte, formam parte da equipe da verdade. Então, não é uma coincidência. Este é um ponto interessante, né? Outro mapa que eu queria mostrar aqui para vocês. No projeto de implantação do Evangelho, aqui nós vemos 6 séculos antes de Cristo e 6 séculos depois, né? São 12 séculos para implantar o Evangelho na Terra. Logo vem o período da besta, ou da tribulação, da escuridão, que são 12 séculos, até 1870, e de 1870 em diante, até 2050, a transição planetária. Mas vamos lá. Então, o que acontece? É aqui, antes, né, que já começa a enviar os grandes mensageiros, as forças da luz, até que finalmente chega Sócrates, no 469 a.C., que reencarna. E eu quero mostrar aqui neste mapa, porque eu às vezes me empolgo com alguns detalhes, mas eu quero mostrar aqui o grande otimismo que as coisas boas que vêm para o nosso planeta. Mas me acompanhem aqui, por favor. Então, o que acontece? Aqui no nosso mapa, nós temos o período da luz, o período da escuridão, os 7 tempos, né? Por isso que nesse 7º tempo, em 1870, os espíritos falaram, os tempos são chegados. Que tempos, né? Final dos tempos, são 7 tempos. Já estamos no final dos 7 tempos. Cada tempo é 360 anos, ok? Pronto. Então, nós estamos já entre 1870 e 2050, 180 anos, a transição planetária. Nós estamos aqui já. O que acontece? O que acontece? Há um detalhe bem interessante aqui, meus amigos. Cada 180 anos, são 2 de 180, né? 360, ok. Mas aqui nós tivemos uma predominância da época anglo. Então, o inglês, o dólar, o cinema, enfim, tudo foi dado para os países anglos, Inglaterra, Estados Unidos. Entre 1870 e 1690 foi domínio francês, que tivemos desde o absolutismo, a Revolução Francesa, o Iluminismo, a Era da Razão e Kardec. Olha só, Napoleão, né? Tudo foi o domínio francês.
Entre 1690 e 190 anos, até 1510, foi um momento da Península Ibérica, o século de ouro espanhol, o barroco, a grande expansão de espanhóis e portugueses em todo o mundo, né? Foi esse período. 180 anos, isso acontece. Então, se a gente está observando este mapa, nós estamos terminando uma semana e entrando, lógico, em regeneração. Mas logo vem uma próxima semana. E essa próxima semana, que será entre 2050 e os próximos 180 anos, né? Aí que vem a nossa época linda, que a humanidade vai vivenciar, deve vivenciar. E eu, no pessoal, acredito que o grande foco seja aqui na América do Sul. A hora estelar da América do Sul. E o detalhe, vamos ver aqui, no primeiro dia, o primeiro tempo, começou no 470 a.C., ok? 469, quem esteve conosco foi Sócrates. E juntos com eles estiveram todos os grandes iluminados. Esteve século de Péricles, né? Os 30 anos que esteve no poder Péricles, e foi uma época de glória para a humanidade. Pois bem, nós estamos terminando o dia 7 e começar o dia 1º da próxima semana. Se isto é um ciclo, tudo indica que a partir do ano 2050 viveremos um novo século de Péricles. Eu vou mostrar aqui, já, os enviados do Cristo, para o Ocidente, Sócrates, aqui na Grécia Antiga, para Oriente, Confúcio, Lao Tse e Buda. E aqui, o que falamos. Este foi a Era de Ouro de Atenas. A Era de Ouro de Atenas foi aqui, no comecinho do primeiro dia, né? Nós estamos por vivenciar uma nova Era de Ouro, que deve começar já em 30 anos. Olha, 30 anos, mas vocês vão falar, mas gente, a gente está com guerra, está com fome, está com miséria. Eu sei, mas a quantidade de espíritos que vai começar a sua reencarnação é impressionante. Porque, veja, essa Grécia Antiga foi máximo, os máximos itens e ícones da política, teatro, artes plásticas, arquitetura, filosofia, história, literatura, desenvolvimento urbano, todos eles estiveram juntos, e aí está Péricles, né? Imaginem todos estes grandes seres de volta, incluindo, não sei se Sócrates voltará, não sei, mas todos estes grandes luminares chegando na Terra para este novo momento, né? E lembramos também que Sócrates era médium, né? Porque seu guia espiritual era o daimon, seu espírito guia, né? Que lhe dava as informações. Se ele voltasse e os outros grandes também retornassem, o grande Sócrates de volta com todos os seus discípulos, um novo momento para a humanidade. Então, aqui voltando, o primeiro dia, 470, começaríamos uma nova era socrático-platônica, né? Com todos estes luminares. 4 séculos antes, Sócrates, Platão. 4 séculos depois, as escolas neoplatônicas, Santo Agostinho. Não foi acaso que a pergunta do Livro dos Espíritos, embora que a resposta fosse referente a Sócrates, o máximo expoente, né, da cristandade, o pai, talvez, um dos grandes pais, né, da igreja, né, Santo Agostinho, venha fazer essa dissertação, já que ele uniu a ideia socrática com a ideia cristã. Aqui temos o pensamento racional socrático com o cristianismo e a fé Santo Agostinho. Muito bem, e aqui nós iniciamos mundo de regeneração, 28 mil anos, tá, gente? Há muito ainda pela frente, 28 mil anos. Muitas existências ainda a gente deve ter em regeneração. Eu falo deve ter, acreditando que eu também farei parte. Eu espero que sim, como todos vocês, né? Mas este é um momento muito importante. Não ter guerra mundial, e aí entramos ao primeiro tempo, 2050, 2410, e o brilhar da nossa América do Sul, incluindo o Brasil, e incluindo o meu país, o Peru.
Então, a nova era e os países, as nossas nações brilhando, saindo finalmente de um atraso, de alguns conflitos. Nós temos um trabalho muito voltado para os espíritos que vão chegar, porque já estão próximos, né? Em sonhos, em desdobramentos. A gente tem visto essas entidades, esses pequenos espíritos espíritas pela segunda vez chegando, prontinhos, muitos para vir justamente a preparar o território, os que serão os futuros governantes, grandes chefes. Mas então, o que a gente faz? Nós precisamos começar a divulgar desde cedo neles os grandes princípios espíritas, para que todos eles conheçam as informações da imortalidade e da importância da autoiluminação. Mas eu gostaria de mostrar para vocês aqui este livrinho infantil Justiça. Vejam que interessante. A gente transformou a pergunta 919 de O Livro dos Espíritos em um livro infantil. Olha que coisa. Vamos mostrar aqui. Brevemente, eu não vou ler todo o conto, somente vou mostrar. Mas aqui temos a nossa personagem, a menina Catarina, que está indo para a escola e deixou a sua bicicleta. E o cachorrinho, Lupi, nosso cachorrinho, acompanhou e observou que a bicicleta não tinha colocado. A menina esqueceu de colocar o cadeado, né? Aí começou a latir, au, 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 para que ela volte, mas ela não escutou e ela foi para a aula. Então o cachorrinho, observando isso, ficou esperando, cuidando para que ninguém leve a bicicleta. A menina voltou e lembrou-se, né? E aí, em gratidão, trouxe uma cestinha e lhe deu ao cachorrinho 2 maçãs, em gratidão por ter cuidado. Né? E aí o Lupe ficou muito feliz, o cachorrinho, né? E ele ficou agradecido e foi para casa, feliz para comer essas 2 maçãs. Quando chegou na sua casinha, o Lupe, o cachorrinho, descobriu que em vez de 2, tinha 3. 3 maçãs. Ué, não eram 2 que me deu a menina? E agora 3. E agora, será que ela esqueceu, confundiu, não contou bem na pressa? E agora, o que eu faço? Então, o Lupe, lógico, comeu suas 2 maçãzinhas, né? E aí ficou pensando nessa terceira. E na noite, ele pensava e pensava, mas essa maçã que ficou aí, será que eu devo comer ou não? As 2 já comi, né? Mas e essa terceira, o que eu faço? E não conseguia dormir direito, porque algo estava errado, né? O que eu faço? Como não como essa outra maçã? Até que escutou uma voz que lhe disse, abre os olhos, Lupe, precisamos conversar. E quem aparece? Aparece um grilo. O grilo. E pergunta, quem é você? Eu sou a Grilinho. Aqui vem o detalhe. A Grilinho é a sacada de Agostinho, né? De Santo Agostinho. Muito bem. Então, sou a Grilinho. Mas eu vim te ajudar, sou teu amigo. Mas se vai me ajudar porque eu vi que você não está conseguindo dormir. Né? Teu coração não está em paz, não é isso? Vejam que detalhe. Isso também é bom para todos nós. Às vezes a gente não consegue dormir porque tem algo na consciência, no íntimo, que nos diz que não está funcionando bem. É isso. Quando a gente faz essa autoavaliação, as noites são tranquilas, a gente dorme bem, porque cumpriu. E aquilo que não cumpriu, já um se compromete a melhorar. Né? Mas vamos lá. Voltando ao nosso ponto. Então, o grilo, a grilinho, ele disse, olha, você não consegue dormir, teu coração não está em paz. Não está em paz. Aí o Lupe, o cachorro, disse, não, eu estou em paz, sim, eu estou em paz. Não minta. Ele fala, não minta. Se mentir, vai te crescer a nariz como o Pinóquio, né? Aí lembrou, né? A história do Pinóquio, né? Mas essa é outra história, né? Mas como você pode me ajudar? Perguntou o Lupe. Você está em dúvida no que deve ou não deve fazer, não é isso? Né? Você está na dúvida. E é verdade, estou na dúvida. Então, eu vou te dar 3 dicas para que você possa se conhecer melhor e não tenha mais essas dúvidas. Então, vamos lá. Como posso me conhecer? Perguntou Lupe. Eu vou te dar esses 3 passos. Primeiro passo.
Lupe, pense e diga o que foi de bom que você fez hoje. Então o cachorrinho começou a pensar, deixe-me pensar, já sei. A coisa que eu fiz boa hoje foi cuidar da bicicleta da menina, da minha amiguinha. Ela foi para a escola e eu fiquei cuidando. Muito bem. Agora vamos ao segundo passo. Segundo passo. O que você fez de errado? Quando descobri que a Catarina me deu uma maçã a mais, eu não devolvi imediatamente. Mas, aí vem a questão, né? Mas talvez ela me precise dessa maçã. Né? Não interessa, disse o grilo. O que é certo é certo. Né? Porque a gente é ótima para se dar desculpas sobre nossos atos. Né? O que é certo é certo. Terceiro, se outro fizesse errado, né? Se outra pessoa fizesse errado, o que você pensaria? Perguntou o grilo. Aí eu pensaria que eu preciso devolver a maçã, né? Muito bem. Então, como vemos facilmente os erros nos outros, devemos observar em nós também. Porque a gente é ótima para ver os erros dos outros. E em nós, como é que fica? Então, você já viu. Aí vem a dica do grilo. Amanhã, assim que o sol nascer, escuta a voz do teu coração. Volta para a escola e encontra com a menina e faça o que é justo, por isso é justiça, o que é correto, faça o que é certo. Já descobriu? Por isso, meus amigos, que é importante a autoavaliação. Senão, a gente não descobre o erro, não descobre a falha, e a gente repete, repete. E a nossa vida é assim. Toda vez o mesmo erro, toda vez o mesmo erro. A vida te volta a colocar as mesmas situações, as mesmas coisas, e a gente volta a cair, e parece que não acaba isso. É porque a gente não está pausando. A dica dos espíritos é dar uma pausa. O importante é teu cuidado espiritual. O importante é a tua vivência espiritual. O outro, a conta de luz, água, IPTU, IPVA, ai meu Deus, já me lembrei, o IPTU, ai meu Deus. Mas tirando isto o que importa é tua pausa, é para que você avance espiritualmente, não se distraia com as outras coisas. E aqui a dica, muito bem, já que você fez a avaliação, descobriu o erro, vamos agora à reparação, a consertar. Então amanhã, primeira hora, saiu o sol, vai correndo a devolver essa maçã. Após dizer essas palavras, o grilo desapareceu e deixou ao cachorrinho Lupe com muitos pensamentos, deixou muitos pensamentos. No dia seguinte, o Lupe voltou, foi até a escolinha e devolveu a maçã. Chegou a Catarina e ficou tão feliz e disse: obrigado, Lupe, agora não vou passar fome. Lupe ficou feliz e deu muitos pulinhos de alegria e agora com o coração em paz. Né? Porque sabem que essa maçã, que foi um engano, né, era o lanche do dia seguinte da garota. Né? Ela deu por engano. Então, agora o Lupe devolveu. Mas veja que coisa bonita quando a lei é cumprida, quando a gente entra em ordem, colocarmos em ordem a nossa vida. Né? Nosso amigo Agrilinho, que ficou do alto, né, olhando tudo, né, ele fez lembrar. Amigos leitores, façam-se sempre essas 3 perguntas. O que fez certo hoje? Se fiz algo errado hoje? E se outro fizesse o que eu fiz de errado? O que eu pensaria? Né? E assim vocês vão se conhecer melhor. É uma próxima. E aí, é claro que a menina dividiu a maçã com o cachorrinho Lupe. Muito bem, meus amigos, chegamos aqui ao nosso final. Os nossos livros infantis do Kit Evangelho, todos eles para essas novas gerações que estão chegando, estão vindo, trazendo as perguntas do Livro dos Espíritos, as informações do Chico, tudo de uma forma bonita, colorida, didática, em forma de contos, divertidos, mas com situações práticas para nós refletir. E não somente crianças, também muitos adultos. E eu espero que vocês tenham gostado da nossa exposição e agradeço
Se tiver algumas perguntas, desde já, muito obrigado. Sim, Ru, nós agradecemos. Eu ia te fazer uma perguntinha. Eu queria que você pode comentar mais sobre esse processo da regeneração e focando um pouco esse lado pandêmico que estamos vivendo. Como você está vendo isso tudo? Uma palhinha aí. Ok, vamos lá. O mundo de regeneração é um período de tempo intermediário, porque o que vem depois é o mundo feliz. Então, ainda o mundo de regeneração, nas palavras... Ah, e um detalhe bem interessante, já que a gente está falando de Santo Agostinho, quem fala de mundo primitivo, expiação e prova, regeneração, é Santo Agostinho. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. O próprio Santo Agostinho é que fala, né? Então, o mundo de regeneração é um período de 28 mil anos. Os espíritos acompanharão essa trajetória no planeta durante 28 mil anos. Quando chega esse período, será feita uma nova avaliação. Os que mereçam continuar entrarão na fase com a Terra para um mundo feliz. Os que não serão retirados e irão a outro planeta que justo está iniciando o mundo de regeneração. O que acontece no mundo de regeneração? Em síntese, Santo Agostinho fala: o bem e o mal em nosso coração ficam iguais. Olha que detalhe, né? O bem e o mal, pela primeira vez em nossos milênios de existência, vão ficar iguais. Porque até agora, o domínio da maldade, do prazer, da mentira, do roubo, da usurpação, isto predomina em nossos corações. Eu falo como humanidade, né? Isso é a predominância, né? Então, por exemplo, a gente vê, a gente mente, a gente rouba, a gente calumnia, a gente se desculpa, a gente fala mal, tem maus pensamentos, e parece uma constante isto acima dos nossos pensamentos de bondade, compaixão, misericórdia. É raro momentos que temos. O que propõe Santo Agostinho é que nesses 28 mil anos vão ser iguais. Tá? Lembremos que apenas 150 anos acabou a escravidão, em 30, ou pelo menos este século, devem acabar as guerras, né? O período da paz vai ser instaurado na Terra. Né? Olha que bonito, porque em regeneração a gente não vai gastar mais dinheiro com armas e tudo será voltado para a ciência, para a tecnologia. Né? Sobre a questão da pandemia, né? Nós estamos... Eu vou na linha do que o Divaldo falou, né? De que um método dos espíritos superiores para a gente não entrar num conflito armado, né? Evitar uma terceira guerra mundial. Né? Se a gente o perigo continua, vai sair nova variante, variante 2, variante 3, variante 4, enquanto o perigo estiver. Né? Vai ter terremotos, tsunamis, enfim, uma série de coisas para evitarmos a catástrofe maior, que seria uma guerra mundial. Agora, outro detalhe. Existe a previsão do pós-pandemia, né? 2025. Então, até 2025, devemos ter variantes, devemos ter coisas. Mas eu acredito também que já de aí em diante, a própria vibração de espíritos superiores reencarnando, porque pensem comigo, entre 1870 e 2050, foi o período de reencarnação massiva de espíritos na Terra, para ver quem passa, quem vai à regeneração e quem vai embora. Os umbrais começam a ser limpados, né? Então, começa a existir já as limpezas dos fundos dos umbrais, espíritos agressivíssimos, que colocam em perigo a existência humana, começar a ser retirados para a Lua e da Lua para outros planetas. Né? Então, começa a ter uma limpeza em geral do orbe. O planeta se está preparando para o seguinte, né? Vejam só. Primeiro, contato extraterreno. Contato com extraterrestres, trazer a paz e aí viajarmos para outros planetas. Então, para nós termos o passaporte espiritual, vamos chamar assim, né? De sair da Terra e visitar outros planetas, a gente não pode sair a outro planeta e criar confusões em outros lados, não. Nós precisamos chegar a um nível mínimo para termos esse mérito.
como nossa tecnologia já está indicando, né? Eu vi o Elon Musk, já está com as naves prontinhas para ir para Marte, então, já para 2050, 2060. Então, já a tecnologia já está chegando, né? Aí é necessário que também a nossa parte moral acompanhe para nós não sermos agentes de caos, pelo contrário, sim uma nova humanidade. E há um detalhe, eu sou muito otimista, tá? Muito otimista, no sentido em que, se em 2050 vamos iniciar um novo momento, pelo menos os 180 primeiros anos, um novo século de Péricles, onde vamos ter o Fídias, o Hiparco, o Sófocles, Platão, Aristóteles, todos eles de volta, né? A isto se prepara o nosso planeta, né? Então, esses espíritos já devem estar chegando, ou pelo menos os pais deles, né? Já devem estar para vir à Terra, porque todos eles vão estar prontinhos quando inicie-se esse novo momento, já estar prontos. Eu faço essa leitura, então nós estamos vivendo um momento prévio à mudança, né? E é óbvio, vamos ter momentos de caos e situações graves, né? As nossas Américas, né? Eu sempre pergunto, por que a gente não estamos no nível da Austrália, do Japão, né? Por que a gente vive ainda assim nesses atrasos, né? Mas ainda isto deve se fazer parte da estratégia da luz para nos preservar de alguma situação que a gente não enxergue hoje, né? Mas tudo vejo sempre com otimismo. São uns anos ainda, que estamos em 2022, 23, 24, 25, 3 aninhos ainda, e a partir daí já ficamos bem perto da chegada massiva de seres mais luminosos. E aí sim, na próxima existência, eu sabe o que eu quero mais? É o teletransporte. Teletransporte, quando já existe o teletransporte, eu acho que vai ser a benção, né? Isso e também, né? Porque imagina um teletransporte, pum, me teletransporto a meu país, vejo minha mãe, meu pai, volto de novo aqui, isso é sensacional. E evito o trânsito também. Bom, enfim, vamos lá. Luiz, o Geraldinho lembra de Belo Horizonte, quando viveu 20 anos com o Chico. Parece que o Chico falou com ele que o planeta, que os rebeldes indiferentes na Terra, os que cometem toda hora de crime, não é? De crimes, chamou de planeta Quiron, ou Quiron. Você acha que é isso? Ele confirmou isso, parece que Eu já ouvi essa palestra dele, né? Eu não tenho como confirmar se é isso e se se trata apenas de um planeta, porque pode ser que, ao ser retirados, sejam levados alguns a esta área, porque na verdade Quiron não é um planeta, é uma lua, né? E é possível que sim, não tenho como confirmar se desconheço se seria isso ou não. Há informações que, por exemplo, outros o que sim é fato, e já ouvi vários médiums comentarem, é que desencarnando das regiões do umbral são levados para a Lua, e na Lua, espiritualmente, funcionaria como uma espécie de comissaria, e de lá são destinados para outros orbes, né? Talvez são 2 ou 3, não tenho como informar, e também depende da vibração, né, destes espíritos. Agora, este é um processo que é feito também com nossos irmãos de fora, né? Irmãos extraterrenos, né? Eu comento aqui em desdobramento que eu já tenho visto, né? Já tenho visto essas naves que retiram. Sabe que lembra? Lembra como se fossem barcos de pesca gigantes. Um barco voador, um barco voador. É meio louco isso, uma nave voadora, né? Um barco. E tem umas redes, como da pesca extrativa que fazem nos oceanos para pegar os peixes. Mesmas redes como magnéticas, onde centenas de milhares de espíritos são arrastados, levados e retirados, né? Então, e essas naves passam pelas cidades, né? Estão recolhendo dos umbrais de cada cidade grande, né? Os mais perigosos, né? E isso já começou desde a Segunda Guerra Mundial, começa esse processo de limpeza, né? Eu vi um médium comentando que em um desdobramento ele foi uma região do umbral e pela primeira vez observou que alguns raios de luz já começaram a chegar. O umbral já começando a deixar de ser tão escuro como tem sido,
e alguma penumbra luminosa entrando. Olha que coisa. Isso se deve também à expurgação, à limpeza do planeta, né? Os exilados da Terra, a gente pode chamar assim, né? E nesse processo estamos, né? Nesse processo estamos, né? Então, as entidades que desejam um mundo melhor, desejam um progresso, né? Então, eu acredito que farão de tudo para permanecer. Os que não serão retirados. Inclusive, eu tenho um livro, Transição Fácil, que é muito interessante, do Rivas, que fala sobre esse processo da transição, né? Então, eu acho muito interessante esse número, né, de 28 mil anos, que são 4 períodos de 7 mil anos, né? Que tem a ver com a nossa semana e com o nosso mês lunar de 28 dias. Sim. Tem a ver com isso? Com esse vamos lá. calendário lunar que os maias utilizavam e tal? Eu conversando com o nosso amigo Haroldo Dutra Dias sobre essa questão, é uma questão muito interessante. Parece que os espíritos, é uma dedução, lógico, né? Mas parece que os espíritos que coordenam o nosso planeta, né? Eles baseiam-se em números que são próprios das constelações, dos astros. Então, a Terra tem 2 principais, com a Lua e com o Sol. Com a Lua, são 7 giros do planeta, né? São 7 dias, né? Que faz um período lunar, outro 7, outro 7, outro 7, e aí fazem os 28, né? Então, nós temos já um número lunar, que é o 4 e o 7, certo? Então, 4, 14, 21, 28, são 4 vezes 7. Então, este é um número lunar. E existe um número solar, 30, que são 30 dias, 30 giros do planeta, vezes 12. Então, a Terra, 30 vezes 12, 360, faz um giro completo, nosso ano, né? 30 vezes 12 e 7 vezes 4 é a Lua. Então, esses números, 30, 12, 4 e 7, são os números que o calendário divino mexe e trabalha com isso. Isso é muito interessante, porque quando a gente observa, né, nos mapas, obedece justamente esses períodos, 360 anos, 7 períodos de 360, né, 28 mil, né? São números, e agora, por que eles utilizam, por que eles medem desse jeito, aí fica uma incógnita. Agora também você falou sobre os maias. É que eu sou meio curiosinho, assim. Eu sou inca, tá? Meu país são os incas, né? Não são os maias. Tá? Antes de responder-te dos maias, quero contar uma coisa bem interessante, que eu descobri há um mês. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, tinha uma frase no ESD, eu lembro, que falava assim: as culturas antigas, os povos antigos, eles tinham uma questão. Acreditavam na imortalidade da alma, a vezes na reencarnação, nos ciclos, né? E eles colocavam nos túmulos, né, o crânio em direção ao leste. Né? Faziam o túmulo e os crânios, os corpos, em direção ao leste. Porque era a forma para que o espírito não volte. Não volte, tipo, não é que, quer dizer, os espíritos ficam muito presos ao corpo. Era uma forma para dizer aos espíritos: não, continua a tua trajetória. Você vai reencarnar, vai para frente, não retorna. Então colocavam os crânios, os corpos em direção ao leste, onde nasce o sol. Né? Um novo ciclo te espera. Pronto. Isto eu soube pelos livros, enfim. Pois bem, sabe o que aconteceu? É muito legal. Deixa eu ver aqui, se eu tenho uma foto, eu mostro. Eu estive em um local, no Lago Titicaca, agora em janeiro, né, onde estava, chama-se chulpas, que são os antigos túmulos, né, de uma cultura anterior, 1000 anos anterior aos incas. Os incas são do 1200, então estamos falando da época do Cristo. E eles criaram uns túmulos, e depois os incas chegaram e fizeram uns túmulos ainda mais aprimorados. Mas eu queria mostrar para vocês, deixa eu ver se eu tenho aqui. Bom, não
não sei se esta imagem ajuda muito, eu vou mostrar aqui. Não está muito nítida, não, mas são uns túmulos muito grandes até, né? Muito grandes, né? Enfim. E o interessante desses túmulos é que na parte de baixo, aqui não está ajudando bem. Bom, esses túmulos, na parte de baixo, tem uma entradinha e todos eles são apontados ao leste. E o guia turístico nos contou que essa cultura, né, os anteriores aos incas, né, eles acreditavam na imortalidade da alma, da reencarnação, e todas as túmulas faziam em direção ao leste. E aí eu me lembrei, gente, era o que estava escrito no Antigo Oeste. Os povos, e isto numa montanha, lá no Lago Titicaca, né, eu enxergando, observando, eu tirei fotos, eu registrei o local, e eu falei, gente, isso é uma coisa universal, né, porque se referia aos povos da antiguidade em geral, né, egípcios, enfim. Né, e este é um fato, né, eu registrei isto apenas só para comentar. Agora, sobre os maias, também muito curiosinho, eu fui olhar um pouquinho sobre os maias. Os maias têm um calendário, né, famoso calendário, que termina em 2012 para alguns pesquisadores. Mas tem um detalhe. Em verdade, o calendário maia é um calendário de quase 5.000 anos. 5.000 anos. Onde, quando se completa esse ciclo de 5.000 anos, exatamente, é que vão chegar os seres das Pleiades, os pleiadinos. Veja esta informação dos maias. Cada 5.000 anos, os pleiadinos vêm à Terra. O que quer dizer? Que há 5.000 anos, os pleiadinos estiveram no planeta Terra. São seres, espíritos mais avançados que nós, que chegam à Terra para ajudar-nos na nossa evolução. Chegar à Terra não quer dizer em naves necessariamente, pode ser sim, mas também pode ser reencarnando. Né? Vir à Terra e reencarnam, nos ajudam, desencarnam, voltam ao seu mundo. Isso é uma outra opção. Então, o calendário maia, ele vai mostrar que justamente 5.000 anos, depois dessa anterior vinda dos pleiadinos, eles voltariam. E aí coincide para o ano 2012. Até aí está tudo bem. Só que tem um detalhe que o pessoal não conta. É que o mapa deles é tudo baseado nas Pleiades. Tá? E um grau nas Pleiades são 72 anos. Então, o que está querendo dizer? Que passaram-se esse ciclo de 2012 mais 72 anos até 2084, é o período em que os pleiadinos devem estar voltando à Terra. É isto que está querendo dizer. Nada é fim do mundo, isso já é invenção das pessoas. Está querendo dizer que termina esse ciclo e justo quando termina, os pleiadinos voltam à Terra para ajudar-nos, enfim. É a expectativa deste povo na chegada dos pleiadinos. É claro, todos se perguntam, mas espera aí, se os maias existiram apenas há 2, 3.000 anos, como eles falam de há 5.000, né? De onde tem essa informação que há 5.000 anos já estiveram aqui? A não ser que seja a reencarnação ou mediúnico, né? E outra coisa, eles desapareceram misteriosamente antes da chegada dos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram, já não tinha mais maias, né? Então eles nunca chegaram a ver este momento, 2012. Mas o que está querendo dizer é que de 2012 mais 72 anos até 2084, nesse período vão chegar os pleiadinos. Aí você vai falar assim, mas Luiz, isso que tem a ver com o espiritismo? Aqui vem a ponto a favor. Através do Divaldo, nós sabemos que são os espíritos de Alcione que estão chegando à Terra para ajudar a regeneração ao planeta acontecer. E se coincide de 2012 a 2084, esses 72 anos, é justo o início de regeneração. Coincide a chegada dos alcioninos. E o que tem a ver Alcione com as Pleiades? É que Alcione é a estrela mais luminosa das Pleiades. Estamos falando da mesma coisa. Vejam só, eles falam pleiadinos, pela mediunidade do Givaldo, é o planeta de Alcione. Né? É exatamente a mesma coisa.
E mais uma para complementar, eu tenho outro dado mais. O meu tio, que é estudioso do hinduísmo, que nós chamamos da cultura védica, né? E lá na cultura védica é comentado que toda vez que o planeta Terra precisa uma ajuda, uma força espiritual, as entidades, as deidades superiores, eles permitem que seres muito luminosos das Pleiades venham à Terra toda vez que o planeta precisa. Essas entidades chamam-se de rishis, né? Então, eles têm um mapa, e aí aparece a Terra, e aparecem os rishis, que são entidades que moram nas Pleiades. São muito superiores aos da Terra. E eles vêm cada vez que o planeta precisa um upgrade, uma ajuda, um momento especial. Que momento mais especial que vamos ter agora, justamente com entrada de regeneração. Então, estamos querendo falar que pela cultura, pela informação da cultura védica, que é capelina, lembremos, né? Maia, que são antigos atlantes, que são capelinos, né? Inca, que são antigos atlantes, que são capelinos, né? Então, todos os povos, né, estão com mesmas informações, justamente falando para este momento e de seres de outro planeta, no caso das Pleiades ou Alcione graças ao Divaldo, já mais específico, né? Chegando à Terra para este momento. Então, é isso, né? Muito otimismo para essa nova instância que o planeta irá vivenciar. Já não falta muito para o começo, né? São 28 mil anos, né? Ainda tem muita coisa, né? Como vai ser daqui a 7 mil anos, a 14 mil, no meio da regeneração? Como será? Eu não sei, né? Mas uma coisa eu suspeito, né? A gente sai do planeta Terra, vai conhecer outros povos, talvez tenhamos, já no final da regeneração, no começo do mundo feliz, eu vou falar aqui a minha suspeita. Não precisaremos estes corpos, né? Vamos talvez já ter uma outra realidade de corpos, né? A mediunidade vai ser comum, então as faculdades psíquicas, a telequinésia, né? Levantar um objeto com a mente, né? Ou se comunicar telepaticamente entre todos, mediunidade comum entre todos, né? Tipo os Jedi, não sei se alguém lembra Star Wars, né? Como é? O Darth Vader, né? Que fazia assim, né? Claro, a gente não vai fazer isso, a gente não vai apertar os pescoços de ninguém, mas a ideia é que a gente vai poder movimentar os objetos, né? O pensamento, né? Imagina os pintores conseguindo mexer com o pensamento, os pincéis, né? A beleza que vai acontecer. Entretanto, os cirurgiãos, enfim, né? E também todo o nosso movimento social, político, econômico, fim das fronteiras, fim dos idiomas, olha que bacana, né? Um só idioma para todo mundo, uma só moeda para todo mundo, né? Não mais vamos ter fim da democracia. A democracia vai terminar. E vocês vão falar, mas Luiz, a democracia é ruim. Não é que é ruim, mas sabe o que acontece? Nós eliminamos o melhor, porque é a maioria que vence. E às vezes a maioria nem sempre pensa em trazer o mais capacitado, né? Veja em nosso lar. Em nosso lar, por exemplo, governador está há 3 séculos. 3 séculos. Não tem eleições em nosso lar. Você percebeu? Não tem eleições em nosso lar. Não tem, porque imagina se houvesse eleições em nosso lar. E o pessoal, hoje o governador de nosso lar vai ser a vampira. Puxa, aí está ferrado, né? Não funciona. A vampira foi mal, né? Porque tem a vampira em nosso lar. Não é isso, né? Mas o que eu queria falar porque aqui na Terra é assim, né? Aí tem a veneranda ou a vampira. Aí se fosse eleições, poxa, ganha a vampira. Poxa, aí não dá, né? Então, nós precisamos, em nosso lar é por expansão espiritual, né? Eu acredito que em algum momento, isso parece loucura, mas presta atenção. Com a câmera Kiran, outro aparelho, que sei lá, que você coloca o dedo e mede a vibração, campo áurico, teu nível de consciência superior. Então, os que tenham uma expansão maior são os governantes. Acabou, não tem mais que os mais competentes estão à frente. E aí pronto, é uma beleza, uma beleza. Então, fim, não mais esses modelos que nós temos na Terra, e aí uma expansão em geral. A proximidade entre as duas faixas, mundo espiritual e o terreno, né? Com a transcomunicação, cada vez mais próximos, e finalmente eliminar o conceito de morte, né? Imagina, um parente desencarnou, alguém
vamos colocar um caso, né? Alguém com Covid desencarnou, imagina. Né? Está do outro lado, uns meses depois, e pode se comunicar e falar, né? Isso é sensacional. Médicos desencarnados, né? Do outro lado, né? Começando a comentar algumas experiências, algumas dicas, né? Puxa, isso vai ser uma revolução, né? Já com o André Luiz, temos muita informação, mas ainda com outros, né? Trazendo detalhes mais precisos, né? Vai ser um avanço em tantos, né? Em todas as áreas. Então, a regeneração vem muito positivo, muito nobre, e sem perigo de guerra, sem perigo de assalto, né? De sair das ruas, não ter mais assaltos, roubos, né? Modelos socioeconômicos que ajudem aos povos em geral, né? Não desamparem o que sofre, mas ao mesmo tempo que fortaleça o que cresce, dá chances. Eu acredito que o mundo vai tomar novas caras, sem paixões, que às vezes vemos, né? As pessoas são muito apaixonadas por pessoas e não por propostas de crescimento maior, né? Ru, como já deu o horário, você, por favor, as suas considerações finais. Se puder ficar até o final, a gente agradece. Okay. Agradeço pela sua fala, ela é muito boa, ótima, e outras vezes acontecerão. Obrigado, amigo. Eu, às vezes, me empolgo muito aí, mas é a questão que eu vejo a coisa muito positiva e transmito aí a emoção, pois eu tenho visto esses espíritos que vão chegar e graças aos bons espíritos tem me permitido observar eles, né? A mediunidade, as faculdades, a inteligência, a moralidade impressionante dos que vão chegar. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, a gente trocar algumas ideias, né? Algumas reflexões. É a admiração do ímpar Allan Kardec, a sua lógica e a equipe que estava por detrás. A este espírito fantástico, Santo Agostinho, né, que foi chamado e faz parte da equipe da verdade, né? A gente prestar atenção em cada detalhe, cada sentença que é colocada, a experiência de vida desses espíritos tão avançados que nos trazem como nós podemos melhorar-nos o dia a dia, toda noite, antes de dormir, para um mundo mais bonito que vem aqui à frente, um mundo mais regenerado. Um abraço, carinho no seu coração e muito obrigado. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. Coraçãozinho para o Martiniano e para o Ru, para todo mundo. Vamos lá, coraçãozinho. Obrigado, Hélio. Obrigado, João. João Paulo, nosso Bezerra. Boa noite, Ellen. Boa noite, João. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Meu Deus.